Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus estar aqui essa noite e agradeço também ao nosso pastor esse gesto de nos conceder um tempo bom para a mensagem. E eu não ando tanto assim, mas em alguns lugares a gente vai e às vezes é 3 horas de cantoria. É algo que é para ser bom, mas se torna até cansativo. E eu sei que em alguns lugares isso é até normal, mas em mim causa estranheza. Eu louvo a Deus quando conseguimos chegar num lugar em que temos assim um culto bem dividido. Porque se a gente ficar num lugar só recebendo a entrada, pratinhos de entrada, quando chega o prato principal a gente já está, obrigado, estou cheio de salgadinho, de coxinha, de canudinho, então aí perde o prato principal. Meus irmãos, o tema que o Senhor colocou no meu coração para esta noite está na 2ª epístola de Pedro, coaduna com a leitura que o nosso irmão fez. Eu prefiro quando tem um tema, como eu vi que não tinha, fui orar ao Senhor e vi na camisa aí a frase: a esperança para o teu futuro. Esse é o versículo que era do congresso, não, né? E o nosso irmão falou, Jeremias, né? Falou, verdade. Leu aqui sobre a viva esperança. E 2ª epístola escrita por Pedro, capítulo 3, verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro escreve essas 2 epístolas para a igreja que estava sofrendo grande perseguição, peregrinos que já tinham se espalhado ali por várias regiões da Ásia, ali do Ponto, Galácia, Capadócia, como ele fala ali nos versículos iniciais da primeira carta. E um termo que é muito frequente nessas 2 epístolas é a preparação do coração da igreja para viver, como foi lido na leitura, esta viva esperança, esta bendita esperança, é um termo também que o apóstolo gosta de usar. Observe que nós fomos regenerados. Deus nos fez nova criação para podermos dar residência a esta viva esperança. Só tem esta viva ou bendita esperança quem é nova criação, quem é nova criatura. O homem natural e o homem carnal, que ainda não foi regenerado, não tem no seu coração esta expectativa. Que expectativa é essa? A herança que não se macula, que não murcha, que não enferruja, que não perde validade e que está guardada nos céus. Não é no Banco Central, não é em nenhuma agência de valores, ela não depende de câmbios, ela não depende de seguradoras. Esta herança não é contabilizada pelos contadores, pelas ciências contábeis da terra, mas é guardada pelo próprio Senhor, é protegida pelo poder de Deus, até chegar o último tempo, como diz o apóstolo aqui no capítulo 1 da primeira carta. Ela não está confiada aqui na terra, porque tudo na terra muda. Tudo na terra é efêmero, passageiro, volátil. E como esta herança, ela não é invalidada nem adulterada pelo tempo, ela precisa estar guardada em um lugar que não sofre a alteração do tempo.
Então, tudo que se refere à nossa herança espiritual está guardado no andar de cima, na sala do trono da graça, na presença do Deus vivo. Essa presença que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que é inacessível. É inacessível ao homem natural, mas ao homem regenerado se torna acessível, porque o autor aos Hebreus diz que pelo sangue Jesus pavimentou, não com piche, que depois de um tempo a prefeitura tem que vir de novo remendar, porque fica esburacado, que não aguenta o próprio movimento. Foi feito para receber movimento de ida e vinda, mas não suporta. Então Cristo não pavimentou o acesso ao trono do Pai com nenhum elemento de asfalto humano, não é? Mas pelo sangue consagrou um novo e vivo caminho, e nos convida com ousadia a entrar. Por que ele nos diz que tem que ter ousadia? Porque pela antiga aliança ninguém se achegava. Ali é o santo dos santos, não pode. Calma, só quem entra ali é o sumo sacerdote. Ficavam só no ato externo. E como Cristo rasgou o véu e nos deu acesso, mas parece que a gente ainda fica meio assim, não posso. E o autor diz: não, você tem ousadia, vem, o Filho deu este acesso, pode entrar, não é isso? E é esse acesso que nós devemos desfrutar, mas nem todos desfrutam, nem todos. Um culto como esse é para buscar a presença de Deus, a glória de Deus, mas às vezes nem todos acessam. Está disponível, mas nem todos acessam, infelizmente, porque não tem devoção, não tem comunhão, às vezes não tem santidade. Mas essa esperança, ela precisa residir no coração do homem regenerado. Então Deus limpa o coração, limpa a mente, para que a gente possa dar residência a esta viva esperança. Só que esperança, ela gera expectativa. A expectativa é uma espera. E toda espera é chata, é cansativa, não é? Num consultório se colocam revistas, biscoito, café, televisão, para amenizar a espera, driblar o sentimento de inquietação que toda espera gera. Não é bom esperar. Nós, na nossa natureza, não fomos feitos para esperar. Por isso que Ele gera em nós uma nova natureza, para que a gente suporte a espera. Porque na nossa humanidade a gente tamborila o dedo, a gente fica balançando o corpo, balançando a perna, e fica tentando fugir daquilo, porque parece que o tempo não passa. Só que na vida espiritual tudo é uma espera. E Pedro mostra que aquele que nos chamou a esperar não tem pressa. Aí é que o negócio é mais difícil. Porque o médico que está atendendo 10 pacientes, ele sabe que tem que cumprir um roteiro de tempo, porque senão o povo lá fora fica reclamando. Quem sofre é a recepcionista, não é? Todo mundo que trabalha com o tempo é pressionado pelo tempo e por quem espera. Então, eu tenho que correr aqui porque tem uma demanda, e senão o povo vai me engolir vivo. Mas o Deus que gera em nós uma espera, Ele não se sente pressionado pela nossa espera. Ele não fica no céu: eita, eu tenho que fazer logo porque o povo está... Não, Deus não. É claro que com essas ideologias triunfalistas que entraram na nossa igreja através de canções, de pregações, de tanta coisa que copia e traz, Deus tem pressa. Deus não tem pressa, não tem isso na Bíblia. Deus não tem. Quem tem é a gente. E a gente fica dizendo que Ele tem para ver se Ele vai fazer dentro do nosso calendário. Ele não tem, porque Ele é eterno. Um dos atributos de Deus é que Ele é eterno. El Olam é um termo hebraico para Ele, né? Para esse nome, um dos primeiros nomes que Deus se revela na Bíblia. E quando eu digo que Deus é eterno, significa que Deus está fora do tempo, além do tempo, né? Deus não é circunscrito pelo tempo, porque só é inserido no tempo as criaturas, as coisas que foram criadas. Quem é criado entra na escala do tempo.
Por isso que Deus, ele não está dentro do tempo, porque se ele estiver dentro do tempo, ele se torna limitado. E ele não é criado, ele não é criatura, ele é o Criador, não é isso? Deus fez a matéria e ficou fora da matéria, porque ele é espírito. Então, ele não tem limitações, pressão, labirintite, nada disso. Deus está fora da matéria, ele é espírito. Ele não tem barba branca, cabelo grande e branco, unhas, pés, ele é espírito. As figuras de linguagem falam que Deus ouviu, Deus falou, a mão de Deus, mas nós temos que entender que isso são figuras de linguagem para o Pai e para o Espírito, a terceira pessoa. O Filho tem corpo, porque desde que Jesus encarnou e se tornou homem, mesmo depois de morto e ressuscitado, ele ressuscitou, não foi como espírito, como alma penada, ele ressuscitou no seu corpo. Então o Filho é a única pessoa da Trindade que tem corpo mesmo, agora é um corpo glorificado. Jesus nem é cadáver, zumbi, nem é fantasma ou nada. Jesus é corpo glorificado. Ele é a primícia da ressurreição. Ele é a prova de que nós também vamos ressuscitar e vamos ter um corpo como o dele, glorificado. Um corpo que não é mais limitado às condições físicas, químicas, biológicas, não é isso? Por isso, quando Jesus ressuscitou, que visitou os discípulos, João disse que ele atravessou a porta. Não porque ele era um fantasma, mas porque o seu corpo glorificado já não tinha mais, não sofria as imposições das barreiras, não é isso? Então Jesus tem um corpo, e esse corpo, em corpo, Jesus está agora no trono, sentado ao lado do Pai. Em espírito, sendo Deus, ele está aqui também, mas em espírito, não é? Agora ele visitou João na ilha de Pátimos. Ele veio pessoalmente visitar João na ilha de Pátimos. Ele quebrou ali um paradigma, porque como Deus, ele não precisa se levantar do trono para resolver nada, ele resolve tudo sentado, porque um monarca, um rei absoluto, ele resolve tudo sentado, só estendendo um cetro. Mas algumas causas extraem de Jesus um desejo dele se levantar do trono. Ele não precisa. Quando Estevão estava prestes a ser martirizado, prestes a morrer, ele viu o Pai sentado e o Filho em pé à direita, porque Jesus estava recepcionando Estevão, não é isso? Então ele ficou em pé para recepcioná-lo. E em Pátimos, Jesus não só se levantou, Jesus diz: eu vou lá pessoalmente, eu não vou mandar anjo não, eu vou pessoalmente visitar João e dizer a ele: escreve o que tu estás vendo, porque essas palavras não são mito, não são fábulas, nem são lendas, são palavras verdadeiras e fiéis. Glória a Deus. E para Daniel, quando recebeu a revelação escatológica, porque Daniel tem um teor apocalíptico, mas quando ele recebeu a revelação escatológica, o comando celestial foi: cele o livro, deixe ele fechado, porque estas promessas não são ainda para este tempo. Mas para João, o filho disse: deixa aberto. Por que ele mandou deixar aberto? Porque fala de brevidade. Já já eu vou cumprir. Deixa aberto para a minha igreja lembrar que eu sou fiel e cumpro o que eu falo. Glória a Deus. Então Deus está além da matéria, Deus está também além do tempo, porque Deus é eterno. E quando nós lemos Gênesis 1:1, porque a Bíblia não está interessada em ser uma obra científica, estou aqui meditando com vocês a eternidade de Deus para a gente entender como isso se relaciona com a nossa espera. Mas a primeira palavra de Gênesis é no princípio. É o nome que dá título ao livro em hebraico, né? Bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui nós temos o tempo, aqui nós temos a matéria e temos a energia. Três coisas que os físicos, os químicos, os biólogos trabalham há anos para entender. Mas num versículo só, a gente tem o tempo, no princípio, a gente tem a matéria, céus e terra, e a gente tem a energia. Deus criou, né? Porque, outra coisa, ele fez o tempo, ficou fora do tempo, fez a matéria e ficou fora da matéria, e também fez a energia e ficou fora. Porque tudo precisa de um combustível, de uma energia, de um princípio para mover. Qual é a energia que move Deus? Nenhuma. Deus não tem combustível, ele não precisa de energia. Pelo contrário, em 17 de Atos,
quando Paulo vai pregar no Areópago, ele diz que nele nós nos movemos, respiramos, existimos, vivemos. Então ele não precisa de combustível, ele é o próprio combustível da vida. Ele sopra o fôlego e diz à massa de barro: vive, glória! E quando ele quer que ela deixe de viver, ele tira o fôlego e o pó volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Ele é a energia. Glória a Deus, né? Ele não é uma energia, ele é Deus, ele é pessoa, ele é um ser, mas ele tem esta energia que nos faz mover. Então ele mostra aqui no princípio. Então, antes de Deus criar tudo, ele criou o tempo. E aqui, irmãos, é tremendo, porque por muitos séculos a ciência acreditava que o universo era infinito, para o fim e para o começo. Só que isso é um problema, porque se o universo realmente fosse infinito, eterno, então ele era igual a Deus. E nada é igual a Deus. Mas a ciência por muito tempo advogou que o universo era infinito. Eu me lembro até na minha infância, na escola as professoras diziam: o universo é infinito. Até que vem Stephen Hawking, que é o mais conhecido, mas tem muitos outros físicos que disseram: não. Depois de fazer os cálculos aqui, de estudar bastante, descobrimos, grande descoberta, já está aqui. Grande descoberta. Uns ganharam até prêmio Nobel, porque descobriram que o universo não é infinito, o universo é limitado. Grande coisa. Isso não nos deixa apavorados, nem assim amedrontados, admirados, porque Gênesis 1, ele diz no princípio. Então, antes de criar tudo, Deus diz: eu vou logo criar o tempo, porque tudo que vier agora vai ser limitado, mas eu não, porque quem foi que criou o tempo? Deus. Quem criou o universo? Deus. E quem criou Deus? Ninguém. Ele disse: antes que houvesse dia, eu era, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então ele é o Deus eterno. Glória a Deus. E sendo eterno, os seus atributos também são eternos. A santidade, a misericórdia. Inclusive, quando os salmistas vão cantar os atributos de Deus, eles sempre mostram que os atributos de Deus não têm prazo de validade, não tem data de expiração, não precisa renovar depois de um ano. A fidelidade de Deus, canta o salmista, é de geração em geração. A benignidade de Deus, canta o salmista, dura para sempre. Não é isso? A palavra de Deus, a sua palavra falada, verbalizada, e a sua palavra princípio gerador também é eterna. É tão eterna porque ela é o próprio Cristo. Jesus é a própria palavra, é o próprio Logos, o próprio verbo. E João 1 diz que no princípio as coisas foram criadas através de qual cimento, de qual argila, de qual argamassa? Qual foi o armazém que Deus foi? Nenhum. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faria. Então, a palavra, o verbo, Jesus, foi a matéria-prima de Deus. Quando Deus dizia, haja, aquela voz dele, aquela palavra dele, era o Filho. A Trindade estava envolvida na criação. Então Deus dizia, haja, aí o Filho, como palavra inspirada de Deus, trazia à existência o que não existia. E o Espírito Santo estava onde? O Espírito pairava sobre as águas. A palavra original ali diz que ele vibrava sobre as águas. A terra ainda estava um caos. Veja que coisa tremenda. É como uma obra de prefeitura, uma obra de governo, que coloca lá a placa, desculpe o transtorno, é para melhor atendê-los. Está um quebra-quebra, uma bagunça, uma barulhada, mas fique tranquilo, nós estamos em obra, no final vai dar certo. Quem foi a placa da obra de Deus? O Espírito. Era um caos, mas acima do caos, o Espírito estava lá vibrando e dizendo, está tudo no controle, glória, estamos trabalhando, estamos em obra, e já já vamos colocar tudo no lugar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que pega o caos e organiza, porque Ele também é Deus do caos. E às vezes está organizado e Ele desorganiza. Ele faz e desfaz, e se preciso for, retorna a fazer, como a gente canta.
não é? Então, Deus é eterno e nos convida a esperar. Veja que contradição e que paradoxo. Um ser infinito que não tem pressa dizendo para a gente: espere. Há uma ilustração que diz que uma vez um homem se encontrou com Deus e perguntou a ele: Senhor, quanto tempo dura para ti 1.000.000 de anos? Aí Deus respondeu para ele: 1 segundo. Aí ele ficou maravilhado. E quanto custa para ti 1 bilhão de dólares? Aí Deus disse: 1 centavo. Nossa, então, Senhor, me dá 1 centavo? Aí Deus respondeu: espere 1 segundo. Será que ele conseguiria? Deus convida o homem para esperar, mas não no relógio do homem. Deus convida o homem para esperar no relógio divino. Só que como a gente, eu não sei se essa é a palavra que os irmãos criaram expectativa, mas com certeza é a que nós estamos precisando, e ela vai se encaixar direitinho no seu coração. Só que a gente, para tentar mover o trabalhar de Deus dentro do nosso cronograma, aí a gente cria profecia, cria músicas, cria pregação. Eu estou chegando, eu estou fazendo, como se Deus precisasse ficar mandando lembrete enquanto alguém está aqui na sala de espera, batendo na porta, e o recepcionista Espírito Santo se sentir amedrontado e pressionado. Deus, vá logo, Deus, que a igreja de Itabaiana está perguntando, que já faz 3 meses que o Senhor falou e nada. E Deus olha do céu, sentado no seu trono dominador, e diz ao Espírito Santo: volte lá e diga a eles: espere, espere. Aleluia. Se tem alguém aqui que canta, que prega, que Deus está com pressa, que vai fazer, está descabelado, correndo, não me tenha por inimigo, mas eu preciso dizer o que está de acordo com a palavra. Porque, irmãos, sabe de quem é o costume de ficar olhando para Deus e o tempo e dizer que Deus não está trabalhando no tempo? Sabe de quem é esse costume? Dos ímpios. Vamos voltar ao texto que li, 2ª Epístola, capítulo 3. Pedro está falando aqui da maior promessa, a bendita esperança, a vinda do Senhor. Só que nós temos promessas menores, cotidianas, e esta palavra é justamente para tratar os nossos corações, para esperar a vinda dele e esperar as promessas cotidianas. Mas veja o que Pedro diz no verso 3, no capítulo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Quem nunca ouviu o ímpio dizer assim: a igreja vive dizendo que Jesus vai voltar, minha avó morreu dizendo que Jesus ia voltar, e cadê? Quem nunca ouviu isso? Todos nós ouvimos. Tu vive vindo para a igreja dizendo que Deus está falando, que tem promessa, que aguarde a surpresa, que vai ter um rebuliço, que vai ter mudança da coisa. Nada. Observe que Pedro diz que essa postura é a postura do ímpio, do escarnecedor, do zombeteiro. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem esta postura, significa que ainda não foi regenerado. Que é isso, pastor? Você talvez tenha a camisa aí do fardamento, talvez você tenha uma gravata bonita no terno, fica bem combinado, você está bem arrumadinho, mas se o seu coração não descansa ainda na eternidade de Deus, você ainda não é uma nova natureza, uma nova criação. Tem que passar no altar do novo nascimento e dizer ao Senhor: tira essa minha ansiedade, tira esse meu desespero. Eu estou subindo pelas paredes, eu estou arrancando cabelo, eu estou roendo unha, eu estou perdendo sono, estou perdendo apetite, eu estou me tremendo. Deus, olha como eu estou. Irmão, Deus não gera crise de ansiedade em ninguém.
Deus, não. Ai, irmão, olha como eu estou, olha como eu estou. Que é isso? Eu estou esperando a promessa. Tá não. Tá não. Tá não. Deus não deixa assim não. Vai visitar Caleb. 45 anos esperando a promessa. Se Caleb fosse os crentes de hoje, quando Josué chegasse lá, estava lá pendurado no soro, na cartela de comprimido de tarja preta, um tonel de maracujina. Que é isso, Caleb? É uma promessa, varão. Eu estou esperando muito, não. E aí, como é que tu tá? Eu estou animado. Aleluia. E o mundo não entende isso, porque a espera de Deus é a única espera que você espera sorrindo, espera cantando, espera dando glória. Faz quanto tempo? Faz muito tempo. E como é que tu tá? Eu tô do mesmo jeito quando a gente matava gigante, carregava cacho de uva no tronco, quando a gente derrubava a muralha, quando a gente vencia exército. Ainda que o corpo exterior se corrompa, o interior é renovado. E nesta noite tem renovo para o interior de crente que espera e a sua vez não chega. E o zombeteiro diz: cadê Deus? Cadê a promessa? Cadê o Senhor? Eu não estou vendo nada. Mas Deus vai renovando o teu interior, abrindo a porta da revelação, injetando ânimo na tua alma. Deixa alguém zombar, deixa alguém escarnecer. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Seja o Senhor glorificado na tua espera. Aleluia! Deus está renovando a tua alegria, é esperando sorrindo, é esperando dando glória, é esperando falando em mistério, é esperando dizendo que Jesus é bom. Alguém espera no consultório xingando o médico, xingando a secretária, mas a igreja na sala de espera de Jeová espera dizendo: Deus é fiel, glória. Eu sei que meu Deus é fiel, Ele falou, Ele cumprirá. É isso, é isso. Aleluia, glória a Deus.